terça-feira à noite. Eu vou fazer diferente hoje, dada a largada aí das semifinais. Eu tô agora aqui do meu lado com o David Porto, que é torcedor boliviano, adora o futebol maranhense, que eu já sei um pouco, mas eu quero saber qual é a expectativa para essa partida de hoje, David. O torcer para o Sampaio fazer um grande resultado hoje aqui, porque é um mata-mata, né? Fazer o resultado aqui em São Luís para jogar tranquilo lá em Imperatriz. Tu me mandou um áudio falando da última partida do Sampaio, uma partida aí pela Copa do Nordeste, necessário desligar a chave, mas a gente sabe que o jogador acabou absorvendo isso até para entrar em campo hoje com uma certa determinação, autoestima mais elevada. Isso será que soma? Aquele áudio que eu te falei, assim, eu vi o time de 97 ser campeão. Eu vi outros times ascendendo para a Série B, os times que jogaram na Série B, que fizeram grandes campanhas. Teve grandes jogadores que hoje estão em grandes times hoje, como o Jonas, por exemplo, que jogou no Flamengo. Então a gente vê aquele time, esses times do jeito que jogavam bem, jogavam para frente. E a gente vê o Sampaio de hoje, então a gente vê que está muito abaixo do que a gente já acostumou a ver. E assim, de todos os times, aquele time de 97, que eu decoro aqui, está na cabeça até hoje, que eu vinha a todos os jogos, sentava ali na geral, e aquele time jogava para frente o tempo todo. Tinha o Barão, o Jó. O Barão, qualquer bola na área, ele era um dos melhores, acho, no Brasil, porque acho que ele só perdia para Jardel no jogo aéreo. Então toda a bola ele estava bem posicionado, cabeceava bem, né? E também tinha um Adãozinho que passou pelo Palmeiras. Então a gente viu aquele time jogar. Tinha o Erli que jogava a bola na lateral, no escanteio, e muitas das vezes saía gol. Então a gente via aquele time jogar e viu o time jogar agora esse ano, né? Então, assim, a gente vê que falta muita coisa, né? Então, na minha opinião, falta ali pelo menos metade do time ser mudado, porque vai vir uma Série C. É difícil formar um time durante a competição, tem entrosamento. Por mais que às vezes o jogador é bom, mas ele está fora de ritmo, sem condicionamento físico, e ganhar liga, então às vezes demora. Aí perde o time, aí o time acaba fazendo uma péssima campanha. Então a gente caiu agora para a Série C, e se não trabalhar agora, a gente vai voltar para D, aí vai ter que disputar seletiva, tudo, então é complicado. Então tem que trabalhar agora, né, para na Série C a gente voltar para B novamente. Agora a gente que olhou esse Castelão, Nhozinho Santos, tantas vezes lotado, agora numa semifinal, olhar ele praticamente vazio, é triste, né, David? O que você acha que está faltando? Olha, eu acho que falta planejamento dos diretores de futebol, os presidentes de clubes, porque na minha cabeça todo time ele tem que manter uma base. Então a gente fez uma boa Copa do Nordeste. Aquele time que subiu para a Série B, praticamente ele foi desfeito, então não ficou a base. Aí começa a contratar jogador, os resultados começam a não chegar, o time começa a se sentir pressionado, a torcida começa a pressionar, aí o presidente começa a contratar jogador assim, aleatoriamente. Aí, sem uma base, fica difícil. Então, todo clube tem que manter uma base, pelo menos do time titular, manter 50%, 60%, e vai garimpando jogadores aí, destaques do Campeonato Maranhense, fazer parcerias com os times grandes aí do futebol nacional, do Norte e Nordeste. Tem jogadores que estão lá encostados lá no time, e pode vir até sem custo, né? Aí e compor um bom time. Aconteceu isso em outros times, como o Boa Esporte, por exemplo, que ficou com uma base do Cruzeiro e subiu para a Série A. Então falta planejamento, falta ir atrás de patrocinadores, investidores, investimento em sócio-torcedor. Então é isso que está fazendo com que quem está organizado dessa forma não está tendo problema hoje no futebol brasileiro. Tá aí, opinião do torcedor, e sem muito lero-lero, vamos pro campo, vamos ver o que rolou agora. Sampaio e Imperatriz entram em campo buscando a vitória.
Para quem pensou que o Imperatriz iria ser mais cauteloso ou mesmo mais defensivo, se enganou. O Cavalo de Aço, apesar de jogar pelo empate, diante da melhor campanha, jogou para frente e criou mais oportunidades reais no primeiro tempo que o Sampaio. A Bolívia Querida, que entrou com formação diferente da que jogou contra o Bahia, aonde teve sua única vitória na Copa do Nordeste e com a apresentação mais próxima do que o seu torcedor espera, pecava nas finalizações. O primeiro tempo termina com um empate de 0-0 e fomos conversar, dessa vez, com um torcedor do Cavalo de Aço, que acompanhava atento o seu time. Mateuzinho, 0-0, para você está bom? Tá bom, que não decidi em casa, né? Com certeza vamos sair com a vitória lá. Tu acompanha a mulherada do futebol, é? Todos os stories, adoro. Quantos quilômetros, quantas horas de viagem até chegar a São Luís? Foram quase 12, porque a estrada tá um pouco ruim, então a gente perdeu muito tempo nessa viagem. Tá gostando da apresentação aí do Cavalo de Aço? Tô mais ou menos, o juiz não tá ajudando muito, né? Mas eu acredito que no segundo tempo a gente consiga a vitória. Frei Epifânio lotado, é? Sem sombra de dúvidas. A torcida mais apaixonada do Maranhão, Cavalo de Aço. Já no segundo tempo, o Sampaio apareceu mais vezes ao ataque. Teve maior domínio de bola, criando mais e dando trabalho para a defesa cavalina. Mas a partida acabou no 0-0 e a vaga da final será decidida no Frei Epifânio. Buscamos o resultado que nos interessava, né, que era uma vitória. Infelizmente ela não veio, né, mas pode-se dizer que a classificação para a final está em aberto, né? Como eles jogam agora por mais um resultado, né, de empate. A gente já mostrou que fora também a gente joga super bem, então vamos em busca do resultado, que é a classificação. Eu acho que algumas faltas, principalmente em cima de mim ali, eu acho que houve, né? E não sei o que aconteceu, que ele não deu a falta, e já em seguida, em cima do Imperatriz, ele já deu a falta, né? Mas faz parte do futebol, né? Agora é descansar esses 2 dias para que a gente possa fazer uma grande viagem, uma grande partida lá em busca da nossa classificação. Ficou aí alguns dias sem jogar, nós perdemos alguns atletas por contusão, isso aí acabou pesando um pouco. E um período longo sem jogos, isso aí acabou acarretando que a gente perdesse um pouco do ritmo. Mas não tem o que reclamar, é trabalhar, descansar o grupo. Sábado tem um jogo em casa, vamos buscar a vitória lá para a gente poder chegar à classificação, que é importante. Falando de ritmo, você acredita, Rui, que no sábado o time já vai ter um desempenho melhor por conta dessa sequência iniciada hoje? Eu acredito, nós ficamos muito tempo sem jogar, a gente percebeu isso, a gente tentou fazer alguns jogos com alguns times amadores, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo de você jogar contra uma equipe profissional, e isso aí a gente percebeu que alguns atletas sentiram. A gente teve algumas contusões também que pesaram, mas o jogo foi bom. As duas equipes se propuseram dentro de campo e eu acho que o resultado foi justo por aquilo que foi apresentado em campo. Renan, uma ótima partida sua, individual. 0-0 tá bom aí pro Imperatriz? A gente veio buscar o jogo aqui para querer sair com a vitória, mas um 0-0 aqui pra gente também é muito importante pra gente decidir dentro de casa. O treinador falou aí em perda de ritmo por conta da espera aí longa dessa partida. Você avalia dessa forma? Sim, porque ficamos bastante tempo sem jogar um jogo oficial, né? Então você perde o ritmo de jogo, mas graças a Deus a gente se saiu muito bem aqui e vamos decidir lá em casa. Não, acho que a vantagem é importante pra gente, mas eu acho que o time se comportou bem fora de casa, né? Fez um grande jogo. Sabemos que era difícil aqui contra o Sampaio, os caras vinham de uma vitória aí. Acho que vinha confiante pra caramba, vem com mais ritmo de jogo também. A gente acho que ficou mais tempo parado, só treinando, mas o time se comportou bem, fez uma grande partida fora de casa. Com humildade, agora com o pezinho no chão, ainda não ganhamos nada. Sabemos da vantagem que a gente tem, mas agora é trabalhar esses dias ainda que tem aí. Sabemos que é um jogo também difícil lá em casa, mas com o apoio do nosso torcedor aí, tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida lá e sair com resultado positivo. A gente teve um jogo médio, né? Acho que a gente teve um volume de jogo muito bom. Apesar de ter um desgaste muito grande sábado contra o Bahia. Mas se tratando de semifinal, acho que faltou a gente acertar ali o último passe ali para fazer o gol. E agora é decidir lá. Vai ser difícil, todo mundo está ciente disso, vamos descansar bem. Tivemos problemas aí com o Ian, que estava ali adequado ali bem. Teve que colocar o Medina ali na lateral, mas se deu muito bem. E agora é o jogo lá, uma decisão. E a gente sabe o que tem que fazer.
Como é que você viu a alternância ali dos volantes, principalmente você e o Eloy, trocou muito posição, né? Encaixado ali vocês dois contra o Bahia não seria melhor? Eu acho que quem ficar ali, quem entrar ali, eu acho que o professor sabe melhor do que nós. Hoje você vê que a gente teve uma transição muito boa, né? No jogo passado também. O Patrick pela esquerda reforçou ali o lado esquerdo. Mas o professor sabe melhor do que nós ali. O que colocar, todo mundo vai dar conta. Primeiro, né, os primeiros 90 minutos de 180, onde sai uma equivalência, né, das duas equipes. Foi assim também ao longo do estadual, né? O outro jogo foi empate também aqui. Vi tanto na primeira e na segunda etapa, né, um jogo onde a gente teve predominância do volume de jogo, né, tivemos uma iniciativa do jogo, volume de jogo tanto de primeira quanto de segunda etapa, mas não conseguimos traduzir o volume de jogo em situações reais de gol. A gente pecou muito na penúltima, na última bola e quando tivemos a possibilidade real do gol, tivemos uma infelicidade tamanha, né? Quando tivemos talvez tenha sido a melhor situação de toda a partida, onde o goleiro já estava batido, a bola bate, rebate, sobra para o nosso jogador. Com a goleira escancarada, a gente acaba tendo a infelicidade de perder o gol no momento que seria importante a gente passar à frente para que a equipe deles não pudesse cada vez mais se fechar. E a gente queria abrir o marcador, né, nos primeiros 30 minutos para poder justamente abrir o jogo e a gente poder fazer um jogo normal, né? Quando eles vêm para a segunda etapa, eles fecham cada vez mais a equipe e o nosso volume de jogo sempre encontrando dificuldades em penúltima e última bola. Acho que a gente também pagou um pouquinho do preço, principalmente no nosso setor de construção de jogada, que é o setor do Dedé, o Eloir e Medina. O fato de ter que deslocar o Medina para a direita, perdeu um pouquinho daquela dinâmica que o Medina dá, aquela velocidade, aquela infiltração, né? Ele torna o nosso meio ataque mais veloz e mais dinâmico. O fato de ter que deslocar ele para a direita tirou isso da nossa meia cancha, né? E sem falar que os dois principais armadores do meu time, Dedé e o Eloir, acabaram se desgastando muito no sábado. A gente ganhar aquele jogo do Bahia também foi um pouquinho de perder a possibilidade hoje de ir com o tanque cheio. Faz parte, quem tem calendário com duas competições, a gente tentou poupar o máximo que pôde sábado contra o Bahia, mas também não dava para desfigurar totalmente a equipe, a gente tinha que ir com 1, 2, 3, 4 jogadores, que foi o que a gente fez. E a gente acabou hoje praticando um jogo mediano, acho que a gente não fizemos um jogo com a competência que deveríamos fazer para poder merecer o placar com naturalidade. Acho que foi um jogo médio nosso, a gente vai ter que traduzir um pouquinho melhor o volume de jogo em situações reais de gols. E vamos decidir agora na casa do adversário, faz parte. A gente já teve que buscar resultado fora com o Santa Quitéria, buscamos. Já tivemos que buscar fora com o PAC, buscamos. E a gente vai lá tentar e vamos buscar o resultado lá. Sabedor que tem uma outra equipe, né, uma ótima equipe do outro lado, uma equipe que também é bem treinada, que é organizada, que tem bons jogadores, que está disputando a mesma série do brasileiro que a gente. Então a gente também tem que ter muito respeito pelo adversário, porque não é só a gente que não consegue traduzir, né, o volume em gols. O sistema defensivo deles também funcionou e a gente tem que saber disso também. Julinho, você fez sensíveis mudanças no jogo passado em relação a esse, no quesito tático, né? Por exemplo, o que funcionou muito bem contra o Bahia, a dupla de volantes Eloy e Dedé, eles não funcionaram dessa vez porque você colocou o Patrick Mota, né? E aí ficou alternando durante o jogo. Às vezes o Eloy era meia, às vezes o Dedé era meia. E não funcionou muito bem porque a saída de bola ficou quebrada do Sampaio Corrêa. E também queria saber se você também não deveria ser um pouco mais agressivo nas mudanças, né? Acabou mudando o Christian por Edgar, Ulisses pelo Samurai. Era a sua estratégia ser um pouco mais cauteloso pensando no segundo jogo? Ou você acha que deveria ser um pouco mais agressivo nessas alterações? Parte que você fez mais mudanças ali com o tabuleiro, né, mexendo, né, o próprio Patrick Calmon caiu como ponta, você depois esticou o Patrick Mota ali para ser um lateral esquerdo, né? Primeiro eu queria te perguntar qual é a mudança mais radical que tu Tira um feito? dos volantes, por exemplo.
no momento em que a Jogou gente... com 3, né? No momento, eu não sei, se tu tá colocando o Eloir como volante, tu pode falar que eu joguei com 3. Só que eu não joguei com o Eloir como volante, joguei com o Eloir como meia. Mas assim, a gente tem dentro do nosso desenho algumas modificações que a gente faz que elas têm que ser, vamos dizer assim, tu tem que buscar os melhores caminhos. Quando tu fala que o Patrick Mota quebrou a situação de meio, quando tu tem uma situação em que tu perde o Medina para a lateral, porque no momento em que está o Ian machucado, que está o Thalisson machucado, tu não tem uma terceira alternativa. Minha terceira alternativa seria daqui a pouco um terceiro zagueiro, como eu vinha fazendo em outros momentos, mas eu jamais faria um terceiro zagueiro aqui num dia em que eu tenho que ganhar o jogo, que eu tenho que ter passagem de laterais. Então daí a minha escolha é pelo Medina. E essa situação que tu te refere, o Mota foi deslocado para a lateral esquerda no momento em que eu tive na meia cancha o Eloir e o Dedé, né, e o Patrick Calmon na segunda linha. E mesmo assim a gente continuou tendo volume de jogo. Então, quando a gente se refere do Mota tá ali ou não tá, eu não vejo, não creio que isso tenha sido determinante. Eu acho que o determinante foi a gente ter volume de jogo e a gente não ter penúltima e última bola. Quando você troca 3 peças de ataque como eu troquei, as peças de ataque têm que trazer penúltima e última bola. O Samurai e o Edgar ficaram descansando, fizeram o jogo hoje para que a gente tivesse eles descansados. Dentro do planejamento que o treinador faz, quando tu descansa os jogadores para eles virem com o tanque cheio, acreditando e colocando a tua aposta em relação a esses jogadores no jogo de hoje. Eles tentaram, assim como todos os outros, né? Depois o ingresso do Cleitinho, do Christian e do Ulisses, também foi no intuito de que a gente consertasse a penúltima e última bola. Eu acho que a leitura do jogo é essa, eu não consigo ver como tu te referisse no início da pergunta. Julinho, você optou hoje por Edgar, ele habitualmente cai pelo lado esquerdo e hoje fazendo uma função um pouco diferente. Eu queria que você falasse sobre isso. O Edgar joga pelos dois lados, né? Direita e esquerda. Ele teve, claro, sua mais marcante passagem pelo lado esquerdo. A gente já teve vários jogos aqui com ele pelo lado esquerdo e tanto que no segundo tempo a gente ingressa ele, né, junto com o Samurai, fazendo os dois atacantes com liberdade para ele poder cair para o lado, para o meio, poder jogar dentro da característica que ele gosta. Como eu falo para vocês, a gente oferece a situação, mas é importante também que o atleta cavoque a sua situação, cavoque o seu jogo, cavoque as suas oportunidades, porque a gente depende muito também da parte individual deles, né? Eu acho que hoje não podemos nos referir a um jogador ou outro. Eu acho que é importante a gente saber que a nossa equipe hoje teve volume, mas não foi contundente no setor de campo que teria que ser para abrir o marcador. Julinho. E é isso. Com o resultado, o Cavalo de Aço depende apenas de um empate no jogo de volta no próximo sábado para selar a classificação para a decisão do Campeonato Maranhense. Se inscreve no nosso canal e, se você é empresário, divulgue a sua marca aqui no canal de esporte mais visto no Maranhão.